Aí eu pensei bem assim, se eu denunciar isso aqui, vão me matar. Bem de boa esse pensamento, né? Tranquilo. Vão me matar. Se eu denunciar isso aqui e não der repercussão suficiente para me proteger, eles vão me matar. CMPMI e tal. E aí foi quando... E assim, cara, vou contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém em podcast. Quando eu faço vídeo, como eu tinha feito um cálculo da minha análise de que a Globo tava querendo investigar isso aí, tava indo pra cima, eu fiz o vídeo e pensei, pô, vou botar esses caras a brigar. E mandei pra uma jornalista da Globo, bem assim, cara. Acho que é de seu interesse. Mandei o vídeo. Pô, fui dormir. Tem aqui dormir, cara. Deu 2 horas, meu telefone começou a tocar de todo lugar do Brasil, assim, pá. Acordei de manhã, 8 horas da manhã, era a Globo. E esse negócio do Banco Master, como apareceu pra ti? Como os caras chegaram em ti pra te oferecer uma bolada, pra te voltar, pra te falar bem mas que voltasse a liquidação do Banco Master, né? Na verdade, assim, fazia um tempo já que eu vinha sendo um dos políticos, né, influenciadores políticos, né, por assim dizer, mais assistidos do Brasil, por causa dessas análises, de fato, que a gente vinha fazendo, e essas análises acabavam se tornando muito certeiras e elucidando muito o que as pessoas pensavam da política, né, e tem muita coisa que acontece na política, chega a manchete de jornal, mas o que está por trás da manchete, quem escreveu a manchete, quem financiou a manchete, por que aquela manchete está acontecendo, qual que é a ligação que tem aquela notícia com outras notícias, as pessoas acabam não entendendo e eu comecei a trazer isso para a transparência. Então eu falo muito sobre política, sobre economia, assim por diante, isso acabou dando uma notoriedade, né, e de agosto para cá, que eu saí de 400 mil seguidores, hoje estou com 1,9 milhão. Quando eles entram em contato comigo, eu já tinha 1,7 milhão seguidores. E por estar com esse crescimento grande, chegar a ganhar 200, 300 mil seguidores por mês, assim, acabou que eles vinham contratando alguns influenciadores no sentido de fortalecer uma narrativa de que o Tribunal de Contas da União teria que desliquidar o Banco Master no sentido de que havia algo errado, que o Banco Central havia errado, né? Ou seja, eles tinham traçado uma estratégia ali. Eu esperei o jargão te cortando, mas... Uma pipoca, rapaz. Não falou, prepara a pipoca. Pega a pipoca. Pega a pipoca e bora. Só continuar na linha. Que show. Pô, é bonita essa pipoca, né? Só vou comer agora. Nervoso, né? Acaba do... Que legal. Boa. E aí eles já tinham montado toda uma estratégia a nível de sistema para acabar com essas investigações do Banco Master e para isso contratavam influenciadores para criar narrativa. E todas as narrativas públicas, elas acabam fortalecendo e dando uma certa tranquilidade para o agente público acabar tomando uma decisão. Eles procuraram alguns influenciadores, pelo que se entende, né, das investigações e tudo mais, estavam pagando esses influenciadores para fazer esse tipo de trabalho. Foi quando eles chegaram num cara errado. Eles pegaram alguém... Pensaram, vai lá direitinho, errado, o cara não vai. Lá direitinho, ó, tem um cara que tá estourando aí, o que ele fala, a galera segue, tá explodindo e tal. Eu imagino que eles pensaram isso, obviamente. Mas da minha parte é o quê? Eles entram em contato comigo através de um assessor meu, inclusive tá aqui, ó, Natan Felipe, né? Ficou famoso, que vazou até o CPF dele. Né? E eles falaram que tinham informações para me passar muito interessantes que envolviam a esquerda, o sistema e o centrão. Ou seja, isso já fica muito claro. Assim te pescaram. Sim, porque fica muito claro porque os caras me assistiam, né, cara? E assim, ó, eu tenho gente que já me seguia, até gente da própria Globo me segue, acompanha minhas análises. Tipo, esses análises políticos que vocês veem hoje a nível de Brasil, né, em grandes redes, eles me seguem, acompanham meus vídeos lá. Não curtem, né, canalhas, mas me seguem. E aí é o seguinte, eles trouxeram um contrato de confidencialidade, ou seja, eu não sabia do que se tratava, e eu só teria acesso do que se tratava se eu assinasse esse contrato, que tinha uma cláusula lá de 800 mil reais se eu abrisse minha boca e entregasse isso. E eu sou curioso, cara. Eu sou muito curioso, e eu queria saber do que se tratava. E eu falei pro meu assessor, não, assina você isso daí, minha responsabilidade e tal, depois eu mato no peito, sei lá o que é isso. Até brinquei, né, na hora, e falei, pô, esses caras devem ter a cura do câncer, né, porque, pô, 800 mil reais, né. Pois bem, aí eles marcaram um dia para fazer uma chamada de vídeo, e aí na chamada de vídeo, sim, eu tomo conhecimento de que se tratava aí do Daniel Vorcaro, né, que já estava contratando, criando essa narrativa toda. E até essa época eu não estava tão ligado no caso do Banco Master, porque é bom salientar, porque hoje a gente tem toda a explosão do caso, e eu vou comentar sobre isso depois, mas na época só tinha duas coisas. Vou me ferrar que eu vou falar aqui, mas eu vou falar igual. Tinha o contrato da esposa do Alexandre de Moraes,
né, aquilo já tinha saído na imprensa, Sim. e que tinha uma investigação quanto a isso, e o Banco Master, que o Vorcaro tinha sido preso. Era isso que tinha na imprensa. Ninguém sabia do que se tratava o Banco Master, o tamanho que era o Banco Master, nem nada. Então eu também não estava tão ligado, porque algumas coisas vinham acontecendo, até tinha feito vídeo sobre as Havaianas, derrubamos as ações das Havaianas em 300 milhões. Eu fiz um vídeo jogando Havaianas no chão, depois todo mundo no lixo, né? Todo mundo começou a fazer e tal do pé direito. Pois bem, ali eles oferecem, eles falam, a gente precisa dos vídeos assim, assado, no sentido de que o Banco Central errou e tal, mas eles falavam comigo com uma ideia de que, de fato, como se aquilo fosse a verdade, entendeu? Eles não queriam dar uma ideia de que, estamos te pagando para fazer isso, não. A verdade dos fatos é essa, queríamos te apresentar outra versão dos fatos, diferente do que a Globo tá mostrando. Pô, eles pescam o cara, né? Porque eles sabem que é a Globo e tal, né? Aí eu observei aquilo e aí me deu estalo até da estratégia, né, que eu falo tanto, né, que seria hipócrita se eu não as usasse. Eu falei, tá, mas eu não entendi ainda. Como que funciona? Eu preciso de mais informações para me entender, porque eu não gosto de falar sobre o que eu não acredito. E eu quero que o Alexandre de Moraes pague aí, porque é isso que eu falei que ia me ferrar. O meu intuito na época foi ferrar com o Alexandre de Moraes. Oh, coisa boa, aí vai. Agora eu falei. E aí é o seguinte, eu acho que se eu falar até fico mais protegido, fica claro, né? Porque eu queria que investigasse, não tô dizendo que eu queria ferrar o cara. Eu quero que investigue o contrato da esposa do cara, que pra mim era estranho. 129 milhões, né? Exato, 129 milhões. Mas enfim, foi isso o meu intuito, perguntei pra ele, e ele me manda modelos de alguém que já fez, né? Ele me mandou lá de 6 influenciadores que, em tese, já teriam feito esse trabalho. E deixaram claro, ó, nós temos um valor disponível aí pra fazer isso. E tratava-se ali uma quantia milionária, né? Meu Deus. Balançou. No plural. Cara, aí eu falei com ele bem assim, mas e como é que eu faço para ter mais informações além dessa questão? Aí ele falou, não, eles ofereceram de eu ir conversar diretamente com o contratante. E aí, meu amigo, era 2 milhões iniciais, falar com o contratante, é isso aí. Podia virar 10, né? Se tratando desse caso. E aí eu disse para ele assim, eu falei, cara, eu te dou a resposta depois, deixa eu dar uma pensada, vou dar uma olhada nesses vídeos que você mandou como modelo, aí eu vou dar uma resposta depois. Aí cheguei, terminei, deu uma horinha, mandei uma mensagem, estou recusando, assim, assado, não tenho interesse, blá, 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 fiquei quieto, né, na minha. E fiquei matutando na minha cabeça, só que eu passei 5 dias estudando o caso. Sim. 5 dias estudando, vendo, papá. E aí o caso abafou, cada vez abafava mais, aí veio a prisão do Maduro. Eu já tinha feito uma análise de que isso ia acontecer e tal, aí postei e tal, Maduro se ferrou. E aí, galera, caramba, o Rony falou isso em setembro. Falei mesmo. E aí, quando foi no dia 4, cara, e aí foi o dia tenso, né? Dia D da explosão. Eu vi o seguinte, eu vi uma notícia, acho que foi no Metrópolis, cara, ou na Globo, não lembro. Eu acompanho a notícia, eu leio, praticamente o dia inteiro. Quando eu tô parado, tô lendo notícia, tô acompanhando. E a notícia era o seguinte, tinha um ministro lá do Tribunal de Contas da União tinha dado um parecer que levaria à desliquidação do banco. Né? Nossa. E esse parecer seria usado ali, provavelmente, isso eu falo aí como opinião, obviamente, não é uma afirmação, mas seria usado dentro de uma estratégia que eles tinham para desliquidar o banco, deixar o Vorcaro de boa, ou dali a pouco indenizar o Vorcaro para calar a boca e acabar com essa história de uma vez por todas. Que esse parecer, isso já usado, acho que judicialmente, para que isso acontecesse. Mas só um parênteses aqui. Se acontecesse realmente a desliquidação, voltasse, o Vorcaro não ia ter dinheiro para pagar todo mundo. Não ia, e aí que entrou o meu cálculo, né? Por que eu faço a denúncia? Foi aí que eu comecei a pensar, fui tomar um banho, pensei, vi, peraí, tem coisa errada. Porque a Globo tá divulgando. Sim. Contra o Bolsonaro, os caras fizeram abuso, a Globo não divulgava. Eles estão divulgando. Eles foram para cima do Alexandre. Por quê? Imaginei, tem alguém bancando por trás, tem gente mais forte. Isso aí é jogo de sistema contra sistema, tem alguém, fez uns cálculos lá. Aí eu pensei bem assim, se eu denunciar isso aqui, vão me matar. Bem de boa assim o pensamento, né? Tranquilo. Vão me matar. Se eu denunciar isso aqui e não der repercussão suficiente para me proteger, eles vão me matar. E aí foi quando eu comecei a fazer uns cálculos de quem poderia estar de cada lado, né? Que são os vídeos que eu faço para vocês, cara. Só que isso aí é uma coisa que eu não posso, né? Na hora confiar na própria análise. Então eu quero dizer para vocês, quando eu faço esses vídeos e posto na internet, porque eu confio de fato naquilo que eu tô falando, não é especulação só para ganhar like, né? Eu posto aquilo que eu acredito. Por isso que eu acerto, né? Diversas vezes e tal. Óbvio que não acerta tudo, mas a gente vai muito não só na intuição, mas no estudo. E aí foi nesse momento que eu chego e penso bem assim, falei, peraí,
Esses bancos estão muito pistola, porque se desliquidar o banco, eles vão ter que cobrir esse fundo garantidor aí. Se desliquidar, você não tem informações dos fundos falsos, ou seja, você praticamente absolve tudo isso. E até esse momento, como eu disse, eu tinha essas informações e eu percebi que a decisão do Tribunal de Contas da União era exatamente a mesma decisão que corroborava com toda a narrativa que eles estavam contratando os influenciadores para fazer. Eu falei bem assim, não, peraí, ele deu despacho e realmente, aí começou a sair notícias de que não ia desliquidar, não ia dar em nada e tal, e de novo ia acabar em pizza, ninguém ia ser investigado. Aí, meu, eu falei só com a minha esposa, falei, eu vou fazer um vídeo, vou denunciar esse negócio aí. Aí ela já não é de falar muito, maravilhosa, minha esposa, por me aguentar essa vida. É terrível. Longe de casa, né? Longe de casa, volto para casa provavelmente só no domingo agora. Sim. E vou para Brasília na terça, enfim. Não posso ficar falando muito onde eu vou também. Mas liguei pro meu assessor, que é esse que tá aqui. Vem aqui, Natan, deixa as pessoas te verem aqui. Conheceu o Natan, hein? Vem cá, mas vem sem boné. Vem sem boné, fazer parte da mesa de careca aqui, ó. Tem dois carecas, um de cada lado. Eu só vim sem boné porque... Venha, isso, tira o boné, lá na cama. Eu estou em minoria neste ambiente. Tá bom, Natan já brilhou, vaza. Mas foi ele, liguei pra ele, por quê? Porque como ele é meu parceiro, cara, ele tá sempre comigo, o cara que peita os negócios assim, junto, assim, cara, acho até que ele é meio louco, tá? Porque tem umas coisas que eu falo, ele não pode dizer sim, né? Mas aí eu junto e liguei, vou denunciar o cara, né? Aí ele começou a suar essa careca dele aí. E aí eu denuncio, cara, faço o vídeo, liguei pro Carlos Jordi também, falei, cara, tem isso, a CPMI não tava rodando, sabe, as assinaturas suficientes, por causa da denúncia conseguimos as assinaturas pro CPMI e tal. E assim, cara, vou contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém em podcast. Quando eu faço o vídeo, como eu tinha feito um cálculo da minha análise de que a Globo tava querendo investigar isso aí, tava indo pra cima, eu fiz o vídeo e pensei, vou botar esses caras a brigar. E mandei para uma jornalista da Globo, bem assim, cara. Acho que é de seu interesse. Mandei o vídeo. Pô, fui dormir. Tenho que dormir, cara. Deu 2 horas, meu telefone começou a tocar de todo lugar do Brasil, assim, pá. Acordei de manhã, 8 horas da manhã, era Globo. Caramba. Era Globo, era não sei o que, era fulano, era ciclano. E, pô, cara, aí começou, aí eu parei de dormir, fui dormir só na sexta-feira, naquela semana ali, isso aí foi numa terça. Cabeça a mil. A mil, por quê? Porque era entrevista o tempo todo, tem entrevista um monte de rádio, e aí o pessoal achava que eu não ia bancar, né? Sim. E foi quando eu disse, não, pode dizer que fui eu que denunciei. Pode dizer, tá aqui o contrato, entreguei o contrato pra imprensa, entreguei as mensagens pra imprensa, entreguei tudo e bom! E aí o detalhe, né? O que aconteceu? No outro dia de manhã, deu essa repercussão toda no primeiro dia, no segundo dia já sai que pediram para botar em sigilo as conversas do senhor ministro Careca, amigo de vocês aí, Careca. Sacanagem, né, cara? No outro dia de manhã, eles botam em sigilo as mensagens do Banco Central. Sim. Eu falei, opa, tem coisa. E aí sai uma notícia que encontra no celular do Daniel Vorcaro indícios, veja bem, no celular do Daniel Vorcaro, indícios de que ele ordenou esses ataques. E eu falei, pô, cara, se tinha indícios que ele ordenou esses ataques, esse celular tá apreendido antes dele ser preso, ele já sabia que podia dar merda, esse cara tava tentando fugir. Enfim, a Malu Gaspar, que já tinha feito a matéria junto aí, já tinha saído na Globo e tal. Sim. Ela fez a matéria, começou a investigar, encontraram alguns perfis. A FEBRABAN, né, a Federação dos Bancos Brasileiros, encontra 46 perfis que fizeram vídeos semelhantes, né, diante disso. E o Daniel Vorcaro pede para a STF, peticiona, já na mão do Toffoli lá, para dizer que ele não tinha nada a ver com a história, sem ter sido citado, sem nada. Sim. Ou seja, eu falei, pô, não, peraí, tem muita gente desesperada, isso aqui é mais sério até mesmo do que eu imaginava. Eu sabia que ia dar um problemão, mas não nesse ponto. Detalhe, deu mais um dia, o senhor ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pede demissão. E tinha, né, envolvimento dele ali, à época 1 milhão, depois a gente viu que tinha um contrato de 5 milhões com o Banco Master, também. Aí vaza o negócio, PCC e tal, deu mais alguns dias, enfim, deu toda essa bagunça, aí pá, sexta-feira, Jornal Nacional. Saiu no Jornal Nacional, eu falei, pô, a partir de agora, tô mais protegido, né, porque tomou uma repercussão grande. Sim. Aí, cara, foi passando as semanas, aí tem o negócio do resort do Toffoli, né, que envolve o ministro Supremo. Então, tudo isso que eu tô falando, não adianta me atacar, tentarem me botar em inquérito de fake news, porque isso tudo tá na imprensa. Tudo que eu tô falando tá na imprensa. Então, se me botar em inquérito de fake news, é perseguição pura. Já deixo isso claro, tá ao vivo, né? Ao vivo. Já deixo isso claro ao vivo aqui, é perseguição pura. Eu sou só um vereador de Erechim que recusou dinheiro
sujo, matou no peito essa cláusula de 800 mil porque eu queria que as coisas fossem investigadas. Então, é bom deixar isso claro também, né? Sim. Porque se acontecer alguma coisa comigo é perseguição. Enfim, aí descobriram o irmão do Toffoli tinha um resort, o Toffoli disse que não tinha nada a ver com o resort. Aí foi avançando as investigações aí. Essa investigação do Massa começou, acho que por causa de uma lavagem de dinheiro do PCC com o banco, Sim. né, que chegou até nisso. E aí vai passando as situações, a gente vê que a CPMI avança, consegue as assinaturas, então eu creio que ela deve acontecer ainda esse ano. Teve mais coisas que aconteceram, mas enfim, eu sei que no final aquelas mensagens lá atrás Fizeram a diferença. fizeram a diferença porque parece que a Polícia Federal encontra... não, teve a situação que o Toffoli assume o caso, manda a Polícia Federal investigar em 24 horas, a Polícia Federal desobedece, por assim dizer, e pega os caras de surpresa, pega o celular de novo. Aí, enfim, começam a vazar mensagens, começa a dar essa bagunça no Supremo, o Toffoli começa a ficar pressionado, porque irmão envolvido, e Alexandre também, papapá. E essa história da polícia tá dividida. É isso aí, agora é crença, tudo é opinativo, então, opinião. É um fato, eu vejo que uma parte da polícia está investigando, porque se criou uma... O que acontece? Só até para finalizar os fatos, depois vou opinar sobre isso. O que nós tivemos por último, que aí sou intimado a depor. Sim. Meu depoimento foi semana passada, Dia 12. no dia 12. Sou intimado a depor, eu entrego lá tudo, as provas, tudo, material, para o depoimento, que não é muito diferente disso que eu estou falando para vocês, obviamente, com mais detalhes à polícia, que a gente até está resumindo. E aí, encontra no celular, daí, lembra que pegaram o celular do cara, contaram indícios? Por causa de um software israelense, eles conseguem as mensagens apagadas, encontram o celular, que o Toffoli, por exemplo, o tal ministro, recebeu 25 milhões. E aí, quando pergunto pro Toffoli, ele diz que era repasse do resort, que ele tem parte, que ele lá atrás dizia que ele não tinha nada a ver com o resort. Que tinha cassino legal, tinha os caramba. Então, assim, aí aquela reunião de ministros que aconteceu depois do meu depoimento, inclusive na Polícia Federal, até o momento, o meu processo, minha denúncia, estava na mão do Toffoli, agora está na mão do André Mendonça. E posso dizer até que graças a Deus, né, porque eu acredito que o André vai ser bem sensato, né, na condução desse processo. E eu sou denunciante, né, eu sou testemunha, mas é Brasil e a gente começa a ficar desconfiado de que denunciante se ferra, né, coisa chata. Mas enfim, cara, e aí diante de tudo isso que deu essa repercussão toda, hoje a gente vê que os caras estão bem contra a parede nessa situação, porque a imprensa está recebendo informação, aí tu me pergunta da Polícia Federal, eu creio que a Polícia Federal ela quer fazer um trabalho sério porque, cara, em nome de defender as instituições, volto a dizer, isso é opinião, vocês vão ver que eu sempre vou falar quando é opinião, porque é opinião, né, não estou afirmando nada, mas em nome de defender as instituições, que foi o jargão que sempre utilizaram, as instituições democráticas, o Supremo Tribunal Federal descredibilizou a Polícia Federal, o Exército Brasileiro, o Poder Executivo, botando um cidadão que não condiz com a moralidade lá no Poder Executivo, né, que é o Presidente da República, o Congresso sendo o Senado, sendo a Câmara, tudo foi descredibilizado, todas as instituições foram destruídas para salvar a tal instituição STF, ou seja, não é para salvar as instituições da democracia, é para se salvar. A Lava Jato acaba quando o próprio Toffoli é o amigo do meu pai citado, e depois a Lava Jato que estava vindo assim, começa a cair, porque estava chegando em membros do Supremo. Então, assim, a questão não é fazer juízo de valor de quem é culpado e quem é inocente, a questão é que nós, como cidadãos, nós temos o direito de questionar e saber o que está acontecendo de fato. E quando eu denuncio, a gente viu que tinha gente de todos os espectros, de alguma forma, envolvido, mas para mim, o cidadão que recebe dinheiro para falar, defender vagabundo, defender corrupto, não vem dizer que é de direita pro meu lado, não vem dizer que está na mesma... E se me considera de direita, não senta na mesma mesa que eu, esse que é o ponto. Esse que é o ponto, a gente não está aqui lutando para que todo mundo seja de direita, somente. É para ser honesto, é para defender princípio, é para ser correto, é para salvar o Brasil, porque se for para tirar uma cambada de corrupto e botar na mão de outros, para mim não serve. Eu vou embora do meu país, desisto de lutar por esse país. Então, assim, é o que eu sempre digo, eu matei no peito. E vou dizer uma coisa para vocês que eu nunca falei. Eu vinha crescendo muito nas redes sociais, até quando fui pro Pânico e tal, que foi o que chamou a atenção até desses caras aí achando que podiam me comprar. E fiz a denúncia, cara, e matei no peito dos 800 mil, fiz essa denúncia aí que recusei essa proposta milionária, que mexeu, que botou o sistema contra a parede, que se o Banco Master hoje está sendo investigado, está na situação, foi porque lá atrás a gente deu esse impulsionamento. Cara, eu perdi seguidor, cara.
Eu parei de ganhar. Porque, Rony, tu recebeu um boicote na rede do algoritmo? Não, de forma alguma. Meus vídeos continuam batendo, mas as pessoas... E eu atribuo isso a duas situações. Situação número 1. Teve muito influenciador que acabou sendo denunciado porque foram apresentados os vídeos deles como modelos que começaram a me bater. E é o que eu sempre digo, se os caras pagam para bater no Banco Central, não vão pagar para bater no cara que denunciou? Sim. Porque daí você ataca o mensageiro e não a mensagem. Então, me descredibilizando quanto a isso, e o brasileiro, ele tem muito esse negócio de ser fã do cara, e aí não quer olhar, bota uma venda nos olhos e não quer olhar para mais nada. E é isso que eu falo, é de direita, é isso, aquilo. Não, cara, o cara é corrupto, recebeu dinheiro para fazer... Sim. Sabe? Eu não estou dizendo isso é influenciador. Eu dentro da Globo, na Globo News, falei, não, o Big Brother também paga para impulsionar os programas deles. A Globo também tem as suas propagandas aí no centro e a gente sabe muito bem que vocês recebem dinheiro público. Falei isso na Globo. Eu tive coragem de falar isso lá dentro. Não, vocês recebem dinheiro público e vocês falam bem do governo porque vocês recebem dinheiro do governo. Sim. Sim. Alimentar então não vem dizer que isso é uma coisa que se a gente trouxer para nós, as redes sociais que devem ser livres, a gente acaba entrando no mesmo modus operandi, e entrando no mesmo modus operandi já não tem mais sentido de ser. Entende? Então, assim, eu perdi seguidores depois de ter feito uma denúncia, cara. Eu parei de ganhar, tipo assim, eu ganhava 200, 300 mil seguidores por mês, as pessoas pararam de seguir, ou porque tem medo de dali a pouco acontecer alguma coisa comigo e dizer, seguia, curtindo. Por quê? Porque as pessoas gostam de ver gente lutando pelo que é certo, mas elas não gostam de lutar. Elas não gostam, às vezes, de apoiar, não gostam de estar junto. E, por outro lado, porque eu comecei a ser atacado por esses caras aí, porque quando você peita o sistema, é óbvio que o sistema peita de volta.